Olá, povo de Deus. Os santos, sem dúvida, melhor dizendo, eles têm um humor extraordinário, fora do comum. E quantas vezes nós devemos nos questionar que nós, quando vamos dar um conselho a alguém, ou nós vamos cheio de arrogância, ou nós vamos cheio de presunção, de medo, de respeito humano, do politicamente correto e muito mal-humorados. Às vezes nós falamos o seguinte, né? Olha, eu vou te dar uma correção. Olha, eu vou agora te dar uma lição de moral. Ei, não fique ferido não, mas eu vou te falar uma coisa agora. E às vezes são correções fracas, sem o bom humor, sem firmeza, sem amor. Isso é triste para um cristão. Porque a correção fraterna, primeiro, ela acontece com o irmão que é fraterno. Não com o irmão que é indiferente, que é zangado, que é distante. Aí na hora de corrigir ele vira um irmão. O irmão que corrige. Esses conselhos, só se for alguém muito humilde para receber. Porque geralmente a gente se espanta com pessoas que são frias, são distantes e só se aproximam para dar a famosa correção fraterna. Santa Teresa de Ávila, os santos no geral, mas aqui eu falo em Santa Teresa de Ávila, era bem diferente. Quando ela escrevia as suas cartas orientando as irmãs na vida de oração, na vida fraterna, na vivência das regras, se percebe uma firmeza, uma doçura, uma maturidade, mas se percebe também um bom humor fora do comum. Um bom humor que só pode vir do próprio Jesus. Santa Teresa às vezes era irônica, não era debochada, mas irônica no sentido bom do termo. Muitas vezes ela puxava na orelha, brincando, mas era algo forte que a pessoa se tocava e se acordava. Ela fazia isso com pessoas muito caras, em especial com os parentes mais próximos. Ela era mais exigente. Ela não deixava que o apego, que qualquer outra coisa que não fosse o verdadeiro amor em Cristo, distorcesse as relações. Ela não deixava que isso acontecesse com ela. Pelo contrário, ela vivia uma forma muito desapegada às suas relações, tanto com os parentes como com os demais. E é engraçado que, uma certa vez, porque ela aconselhava muito um dos seus irmãos, e tudo o que ele ia fazer, geralmente ele pedia um conselho a ela, através de cartas, e de fato ela ia aconselhando bastante ele. E ele foi crescendo nesse caminho de perfeição, né? É tanto que o livro dela, Caminho de Perfeição, ela enviou para que ele pudesse ler, em especial a parte do Pai Nosso, aonde, em especial, ela pediu que ele se detesse na parte de fazer a vontade de Deus. E uma certa vez ela deu um conselho para ele, e ele não entendeu aquele conselho, aquela palavra que Santa Teresa deu para ele. E ele vai procurar outros irmãos que possam ajudar a entender aquilo que Santa Teresa falou. Aí depois ele envia as cartas e envia o que aqueles outros irmãos, São João da Cruz e tantos outros, escreveram. E quando Santa Teresa recebe, ela, com muito bom humor, ela começa a falar o que está certo na carta e o que não está tão legal. E acontece que com um dos cavalheiros que escreveu, né? Um grande cavaleiro e também cavalheiro, as duas coisas, a gente poderia dizer assim. Aí ela dá uma bronca nele, dizendo assim: olha, você falou muitas vezes que era Paulo que estava dizendo, que era São Paulo, né? Que era o Espírito Santo. E como é que no final da carta você está dizendo que falou coisas bobas? Isso está errado. Porque São Paulo não falaria coisas bobas, e muito menos o Espírito Santo.
Então, quando nós olhamos Santa Teresa, esse bom humor dela, ela repreendeu ele dizendo: olha, você falou várias vezes na carta que quem está dizendo isso é São Paulo. Quem está dizendo isso é o Espírito Santo. E como é que você diz que só falou bobeira? Não foi exatamente a palavra bobeira, né? Mas algo similar. Depois ela vai falar sobre Julião de Ávila, que não é João de Ávila, é Julião. E ela também faz uns elogios e fala assim: você falou bem, mas não falou tão bem quanto o pai João da Cruz, que no caso era São João da Cruz. E acerca de São João da Cruz, ela começa a elogiar, fala que tudo foi muito perfeito, que ele orientou, mas depois ela vai fazer uma brincadeira. Ela vai falar se as pessoas forem esperar para ter vida contemplativa, quando estiverem de fato bem ordenadas, perfeitas, nem Maria Madalena, nem Marta, nem Zaqueu, nem vários outros do Evangelho iriam seguir Jesus. Ela brinca até com São João da Cruz, né? A amizade de Santa Teresa de Ávila com São João da Cruz era algo profundo demais. Por quê? Uma amizade puríssima. Ele via Santa Teresa como uma grande mãe espiritual e ela via São João da Cruz como um grande pai espiritual. Uma certa vez, os dois conversando, né, sobre os mistérios da fé, os dois começaram a levitar. Então é preciso a gente ter muita percepção de como os santos tratavam situações complicadas de forma bem-humorada. Eles sabiam que o mau humor não ia resolver nada. Então o bom humor tomava conta. Por exemplo, esse irmão de Santa Teresa de Ávila, né? Ele queria fazer mais penitência. Por exemplo, ele mandava muitos presentes para Santa Teresa, né? Coisas para sustentar também. A questão da reforma do Carmelo, ele dava muitas ajudas. E ela mandou foi um cilício para ele. Ela falou: você me manda presentes valiosíssimos e eu te mando cilícios. Ela falou isso até de forma bem humorada, né? E depois ele começa a achar que deve trabalhar bem menos, né? E começar a rezar bem mais. E ela o orienta e mostra que o que está movendo a ele querer rezar mais não é só a questão da virtude, mas é mais uma questão de uma preguiça. E ela, de forma muito bem humorada, mas com o dom do conselho, tira ele essa percepção. Ele, como alguém secular que está vivendo no mundo, trabalhando, ele precisaria ter uma vida de oração profunda, e ele já tinha, mas ele não ia viver como um monge. Ele não ia viver como alguém que está no Carmelo. Ele tinha a missão própria dele. Então ela orienta que ele viva, de fato, uma vida espiritual forte, mas também viva a sua missão como trabalhador, como alguém que tem uma missão no mundo, de ser sal da terra, né, luz do mundo. Então Santa Teresa tinha muita sobriedade nessas coisas. Quando ela via uma pessoa exagerando nas penitências, ela chamava sobriedade. Quando ela via alguém relaxando na penitência, ela chamava a uma vida ascese, a um esforço maior, a uma luta maior, a não ficar... Ela até falava: eu não gosto de mulherzinhas, né? Quando ela falava isso, não é que ela não gostasse que a mulher fosse feminina, no sentido real, mas ela não gostava de frescurice, de lengo-lengo, de coitadinho, né? De vitimismo. Santa Teresa tinha muita firmeza nas coisas. E ela sabia que as mulheres não poderiam ser da onde coitadinhas, de vítimas, de pobres desprezadas, não. Ela queria irmãs firmes, valentes, corajosas, sem perder o ser feminino. Então Santa Teresa de Ávila sabia aconselhar reis, sabia aconselhar as suas irmãs, sem ser consanguíneas, sabia aconselhar seus parentes, sabia aconselhar pessoas que estavam em alto grau de virtude e aquelas que ainda estavam começando. Então, a maturidade, a sobriedade, o equilíbrio, sem deixar de ser profunda, sem deixar de ser radical, é uma marca dos conselhos de Santa Teresa de Ávila. Mas, sobretudo, o bom humor. O bom humor era a marca dessas cartas de Santa Teresa de Ávila. Então, que nós possamos aprender com os santos a termos também esse bom humor. Porque senão a gente vai espantar todo mundo. Porque vão achar que ser santo é ser carrancudo, ser enjoado, ser nojento.
Não, ser santo não é isso. Ser santo é passando as provas, passando as dores, as percas, as lutas, os combates, as traições e decepções, mesmo assim saber que Deus, Ele é a nossa alegria. Ele é a causa primeira e maior da nossa alegria. A alegria pode brotar até entre as lágrimas, entre tantas percas, mas porque o Senhor de fato é o nosso pastor. E com Ele nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso tudo. Um abraço para todos.